Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Davidson Frederic e este é um vídeo aqui no canal Levanta-se Deus, o canal que tem como objetivo anunciar a boa nova de Cristo através da proclamação e da meditação do Evangelho. Ide e anunciai, é isso que diz a palavra de Deus. E como eu sou um fruto, um testemunho vivo da graça do Espírito Santo, eu preciso cumprir com esta ordem, com aquilo que a Sagrada Escritura me pede e aquilo que eu sou inspirado a fazer, que é anunciar através das redes sociais. Então esse é o objetivo principal desse canal. Se é a primeira vez que você chega aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ligue as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Os vídeos serão postados todos os domingos na meditação do Evangelho, que é a sequência que eu consigo me manter fiel, postando o vídeo todo domingo. Nos sábados nós rezaremos o terço mariano. Então, se você tiver alguma intenção de oração, todo sábado eu vou gravar e vou postar aqui essas orações para que dessa forma você esteja em comunhão com a Santa Igreja, esteja em comunhão com Cristo. E dessa forma também é a minha maneira de me manter conectado, professando a minha fé, e assim a gente vai tocando o nosso barco, a gente vai tocando com a graça de Deus e com a proteção da Virgem Maria. Vamos então para a proclamação do Evangelho, mas antes disso, como é a palavra de Deus, vamos invocar o Espírito Santo para que dessa forma ele possa nos guiar através dessa partilha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aqui nós podemos ver um fato muito bonito que nos mostra a ressurreição de Cristo. Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus. A pedra tinha sido removida. Com isso, ela voltou para avisar os discípulos, mas apenas 2 foram verificar, que era Pedro e o discípulo amado,
Quem será que é esse discípulo amado? Se a gente for observar nos outros evangelhos, em que aparece essa passagem, não é citado esse discípulo amado. Ele só é citado no Evangelho de São João. E a gente descobre que esse discípulo amado é o próprio João. A gente consegue descobrir isso quando a gente volta um pouco. Aqui a gente está em João, capítulo 20. Se a gente for em João 19, João, capítulo 19, a partir do versículo 25, olha que leitura interessante. Aqui é quando Jesus estava crucificado. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Olha só que interessante. Foi o próprio São João que acolheu Maria em sua casa. Então ele, de fato, era o discípulo amado. Significa que os outros discípulos não eram amados? Não. Mas ele era amado de uma maneira especial. Por que os 11 apóstolos eles não foram quando Maria Madalena foi informá-los? Porque os outros discípulos, naquele momento, eles acharam um absurdo aquilo. Porque eles não se lembraram daquilo que o próprio Cristo falou acerca da ressurreição. Eles não se lembravam disso. Quando Pedro e João chegam ao túmulo, né? João chega primeiro, mas não entra, e quem entra de fato primeiramente é Pedro, que ele vai lá ver as faixas e vai ver o pano que cobria Jesus, que é o Santo Sudário. E no Santo Sudário você tem as marcas ali do quão intensa foi a explosão, né? Porque o fato da ressurreição de Cristo foi um evento que deixou uma marca ali naquele pano, uma marca que é o efeito da explosão de quando ele ressuscitou. E o efeito disso é falado no Evangelho de Mateus, porque a Maria Madalena ela não foi sozinha, aqui não é descrita no Evangelho de João, mas ela não vai sozinha, ela vai com Maria, mãe de Tiago, ela vai com Joana, ela vai com Silomé, e outras mulheres também, porque no sábado elas tinham comprado perfumes para poder purificar o corpo de Jesus. Elas compraram no sábado, no domingo elas foram, e é descrito no Evangelho de Mateus que quando elas estavam nesse trajeto de ir até o túmulo de Jesus, elas sentiram um terremoto. Então Jesus ressuscitou, o anjo desceu, ele removeu a pedra e ficou ali, esperando para poder informar aquelas mulheres aquilo que tinha acontecido. Ele informa, elas voltam, avisam, mas os discípulos acham aquilo um absurdo, com exceção de Pedro e João. Eles acreditam naquilo e eles vão verificar. E ao verificar, imediatamente eles acreditam porque eles se lembram daquilo que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Cristo ressuscitou. Cristo, ele está no meio de nós, mas ele não estava naquele túmulo. Por isso que nós precisamos voltar para a Galileia. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Muitas vezes a gente procura Cristo, mas a gente procura em um túmulo vazio. A gente busca Cristo onde ele não está. Por isso é importante que a gente possa ir à Santa Igreja. Por isso é importante que a gente possa ir à Santa Missa. Por isso que é importante que a gente possa ir à Eucaristia. Porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este terá a vida eterna. Porque ele é o pão que desceu dos céus. Olha que coisa maravilhosa. A gente precisa ir onde está o sacrário, para que dessa forma nós possamos estar em unidade com Cristo. Cristo ressuscitou. E ele nos deixou para nós um caminho de salvação, um caminho de santidade. Então façamos como João, façamos como esse discípulo amado de Jesus, que a gente precise crer que Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E ele deixou para nós um legado que é a Santa Igreja, porque a Igreja, ela é de Cristo. E através da Santa Igreja,
você encontra o Cristo ressuscitado, que é o Cristo eucarístico. Procure aonde você possa ter um encontro pessoal com Cristo, onde você possa verdadeiramente meditar sobre a liturgia, onde verdadeiramente você possa meditar sobre o Evangelho, onde verdadeiramente você possa estar em unidade. Se você não pode comungar, faça um exame de consciência, faça uma boa confissão, porque todos esses caminhos sacramentais, eles são a presença real da graça de Cristo. É aquilo que Ele nos deixou de mais precioso para a nossa santificação, para a nossa salvação. Então, quando você for comungar, comungue com a mais absoluta sinceridade. Por isso que nós dizemos: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bem, irmãos, essa é a minha partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo domingo, que é o dia do Senhor, por isso que o domingo é um dia sagrado, porque foi quando Jesus ressuscitou. Deixem as suas intenções, deixem seus comentários, aquilo que você gostaria de partilhar. Gostaria que você deixasse também aqui o seu pedido de oração. Todos os sábados nós rezaremos o terço mariano, vamos rezar pelas suas intenções e rezem pela minha também, né? Porque eu também, assim como vocês, eu sou um leigo, uma pessoa que sempre busca, independente se a gente é leigo, se a gente é missionário, se a gente é padre, a gente sempre está buscando renovar, sempre está buscando aprender, porque nós precisamos ter um coração de discípulo, um coração que está aberto a aprender, um coração que está aberto a buscar aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que a Igreja nos ensina, a Santa Igreja de Cristo. Louvado seja Deus por esta palavra. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os nossos inimigos e que fujam de nossa face todos os que nos odeiam. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Pai de Cristo para todos.